Olá, tudo bem? Eu me chamo Nara Fernandes, né, eu estou na especialização do C10 e ensino de ciências, e aí o meu trabalho, né, o eixo que eu escolhi foi vida, tá bom? E o subtema é sexualidade humana. Atrelado a esse subtema, tem os recursos que nos ajudam, né, a direcionar como é que vai ser nosso trabalho, e o recurso que eu utilizei foi o texto Uma Dinâmica à Visita do ET. Essa dinâmica, ela é praticamente, ela é bem simples, assim, ela vai dividir, um exemplo, se eu for desenvolver ela na turma, eu vou dividir a turma onde vai ter especialistas e vai ter jornalistas. E aí, esses jornalistas vão estar fazendo perguntas a esses especialistas, que são, todos vão ser estudantes, e aí, esses especialistas, eles têm que estar bem preparados para responder à altura. Mas a dinâmica é muito interessante, eu gostei bastante, mas eu não vou utilizá-la. Eu já tinha em mente já como utilizar nesse assunto de sexualidade humana. E aí o nome do meu trabalho, né, o título do meu trabalho, eu verifiquei a dinâmica, mas eu dei uma moldada assim, né, uma mudada no caso. E aí o que acontece? O meu trabalho vai ter como título uma abordagem, certo, educativa, utilizando o círculo de cultura, tá? Sobre sexualidade. Lembrando que o curso em si, a especialização em si é ensino de ciências, porém, esse tema que eu escolhi de sexualidade, eu não vou trabalhar ele tanto no âmbito, né, biológico, eu vou trabalhar também no âmbito social. Por quê? Porque a gente, um exemplo, eu poderia muito bem dar aulas, né? A gente, quando chega no ensino fundamental 2, a gente vai dar aula sobre o corpo humano, reprodução, né? Alguns conceitos de reprodução, saúde, processos de reprodução e orientação sexual. Né? Mas aí, sempre quando eu cheguei em orientação sexual, fica uma coisa meio evasiva, né? Fica algumas lacunas meio assim. Não tem como você começar uma aula de orientação sexual e você não ser bombardeado de perguntas, né? E não pense você que vai ser aquelas perguntas assim, eles são tipo ensino fundamental. Não, são perguntas assim que você às vezes você nem sabe como responder. E aí o que acontece? Eu, quando estava terminando a faculdade, a universidade, eu fiz um PIBIC, certo? Na área de sexualidade, nesse âmbito social, onde a gente tem, né, alguns termos que a gente não conhece ou que a gente talvez não saiba o significado, como, por exemplo, identidade de gênero, né, orientação sexual, diversidade sexual. Então, eu acredito até que seja uma falha da própria faculdade por não ter, né, da universidade por não ter na ementa uma disciplina que trate sobre esses assuntos, já que a gente é tão solicitado quando chega no ensino fundamental 2 ou no ensino médio. Eu sou professora de uma escola do estado e eu sou professora de ensino médio. Então, eu já levei alguns assuntos assim e fui, como eu falei, né? São muitas perguntas, né, para pouco tempo. E por isso que me veio essa vontade de trabalhar com sexualidade nesse âmbito, tá? É só para dar uma esclarecida que identidade de gênero é justamente isso, é um modelo de gênero, certo? Que cada um constrói sobre si, né? E isso tem a ver com a nossa identidade pessoal. Né? Então, eu tenho uma orientação sexual, a orientação sexual é já a escolha com quem eu quero me relacionar. Se eu quiser me relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, é homo, né? Se eu quiser me relacionar com pessoas de diferente sexo, é hétero, e eu posso querer me relacionar com os dois tipos, que é bi, certo? Tem a questão também eu trouxe até para vocês um cartazinho que depois eu vou mostrar. Tem a questão de sexo biológico, né? Que ou você é homem, ou você é mulher, ou você tem a genitália feminina ou masculina, ou você fica entre um intersexual, né? Que é aqueles que, sem interferências médicas, você acaba tendo algumas características ou se predispondo a ser do sexo feminino ou masculino. E ponto, né? Por aí a gente já se encerra. E tem as categorias LGBT, mais ou LGBTQIA, que a gente tem
um leque, né? Que a gente tem travesti, trans, que é diferente. A gente tem assexual, são aquelas pessoas que não se consideram em nenhum gênero. Então, assim, a partir só dessa pequena conversa, a gente já sabe que é assunto para manga, né? Como eu falei, essa abordagem educativa que eu vou explorar, certo? Ela vai se dar através do círculo de cultura. Eu vou explicar mais ou menos o que é um círculo de cultura. O círculo de cultura, ele foi desenvolvido por Freire, né, através até do livro dele, que é A Pedagogia do Oprimido, que foi de 1960. E aí esse livro, ele foi, ou no caso, essa teoria, né, ela foi desenvolvida através de alfabetização para adultos, certo? Que ela entra sempre naquele, como Freire, ele entra naquela parte dialógica e emancipatória. E aí o que acontece? Esse círculo de cultura, ele não tem o professor. Só um momento, por favor. Pronto, ele não tem o professor como, ele não tem a figura do professor, ele tem uma figura de um animador, onde esse animador ele não tem controle sobre esse círculo, né? Ele vai só, como é que eu posso dizer, instigar, começar a discussão, né, fazer perguntas, porém ele não vai responder nada. Onde todo mundo responde e todo mundo aprende, todo mundo ensina e todo mundo aprende, né? Então essa é a minha intenção. Como é que vai se iniciar esse círculo e como é que esse se dá? O círculo de cultura, ele é baseado geralmente, vou até que eu fiz umas anotações aqui. Ele é baseado geralmente nas questões de religiosidade, de cultura, de direitos sociais, de valores éticos, né? Então, nada mais hoje em dia para a gente discutir mais pontual do que sexualidade, né? A gente vê muita homofobia, né? Então, assim, quanto mais hoje em dia cresce essa questão de diversidade, deveria crescer paralelamente a questão do respeito, né? De você respeitar as diferenças, né? E aí é onde a gente se dá, né? Essa questão do círculo de cultura. O círculo de cultura, como eu falei, ele sempre vai dar margem à linguagem e ao diálogo, né? À interação e também à dinamicidade, né? Ele é bem dinâmico. A intenção dele é essa, é de ser dinâmico, é de você aprender, de você construir e de você formar de forma dinâmica, de forma que você vai dialogando e aí você vai, opa, e aí, o que acontece também no círculo de cultura? O momento mais crucial é a questão, assim, o que eu acho muito legal, é a de desconstrução, né? É de você pensar de um jeito e um colega fala um exemplo, aí você faz, eita, poxa, eu acho que talvez essa forma que eu estou pensando não é legal, né? E aí a gente vai levantando essas lacunas e a gente vai respondendo nesse próprio círculo de cultura no desenvolvimento dele, tá? Outra coisa importante do círculo de cultura que foi desenvolvido por Freire é que ele diz que ele é baseado no cotidiano dos estudantes e nas experiências, né? E aí Freire diz que ele, através da pedagogia do oprimido, o jovem, né, o estudante, ele lê o mundo, né? E depois que ele lê esse mundo, ele pode fazer, ele pode desenvolver, ele pode transformar, né? Esse aprendizado. E transformar também, eu acredito que outras pessoas também, tá? E transformá-lo, ou seja, ele lê o mundo e transforma, tá bom? Então, esse é o meu trabalho. Lembrando que a gente vai iniciar o círculo de cultura através de algumas imagens essas que vão conduzir o início do nosso círculo. Eu vou mostrar para o senhor as imagens, tá? A primeira imagem é essa aqui, ó. Duas crianças, né, se conhecendo, né? Porque é justamente isso, essa questão de sexualidade é você se conhecer, é você dar essa permissão para você, né?
esqueci o nome do filósofo que diz que se a gente não se conhecer, quando a gente se conhece, a gente ganha o mundo. Então, essa questão do autoconhecimento, e o autoconhecimento não só, né, de ideias, né, tal, é de corpo mesmo. Então, aí são duas crianças se identificando, olhando o seu órgão e dizendo, meu Deus, o que é isso? Né, tudo. E aí, claro e evidente que se a gente for trabalhar essa questão de orientação com o Fundamental 1, a gente vai num certo nível. Se a gente for trabalhar com Fundamental 2, é em outro nível. Com o ensino médio, é em outro nível. Claro que tem que ter os seus nivelamentos. Você não pode trabalhar com os dois, com duas modalidades de formas iguais. Isso aí seria equivocado até de pensar. A outra imagem que eu vou iniciar é essa aqui, tá? É aí a gente vê onde tem as diferenças, né? A diversidade, onde tem aqui duas mulheres, um casal e dois homens, tá? E a outra figura, para finalizar, também bem é simples, mas aí eu vou ler, não sei se está aparecendo aí, já sabe o que é, né? Tipo, sexo, aí ela diz é humano, né? Então a gente também tem aquelas tradições, né, de menina ter que usar rosa ou vermelho, menino ter que usar azul ou branco, né? E a gente pode entrar também nessa questão de profissões, né? De menino não pode brincar de carrinho, e hoje a gente tem mulheres motoristas. Menino não pode brincar de cozinha, hoje a gente tem grandes chefes. Então, é assim, é muito pano para manga. Mas onde tudo vai ser, como eu falei, né? O animador do círculo de cultura, ele vai estar sempre direcionando, porém ele não vai ter como dizer, ah, não, peraí, assim não, não. Apesar que nem o professor ele faz isso, mas eu digo assim, ele não vai ter ele vai ter um início, né? Vai estar desenvolvendo, e aí, lógico, vai ter um tempo que vai ter o fechamento desse círculo, mas que você vai perceber que todos vão estar ali aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, tá? Assim, uma coisa bem dinâmica e instantânea, assim, não vai ter aquela coisa de a fala daquilo ou a fala do professor, tá? Pronto, esse é o meu trabalho, eu espero que tenha ficado claro. Eu falo muito, mas é normal. Obrigada, boa noite. Tchau.